Olá, amigos. Nós, do Espaço Virtual Música Sacra e Adoração, estamos muito felizes por você estar conosco aqui, assistindo ao terceiro bloco do nosso programa O Cristão e a Cultura. Nessa conversa franca e aberta que estamos tendo aqui com o Dr. Jétro Oliveira e o pastor Gilberto Tais, estamos abordando vários assuntos que acreditamos ser de importância fundamental para a prática da música na igreja. Se você ainda não assistiu aos dois blocos anteriores, sugerimos fortemente que os assista antes, a fim de ter um contexto correto daquilo que estamos conversando aqui. Por exemplo, no primeiro bloco, discorremos bastante sobre a situação da cultura na sociedade atual e o conflito que representa, para o jovem cristão, especialmente, para o cristão como um todo, estar imerso nessa cultura e ainda assim permanecer fiel aos princípios divinos. No segundo bloco, iniciamos a discussão sobre o uso de instrumentos na igreja, incluindo instrumentos de percussão, incluindo o uso da bateria. E citamos duas listas de instrumentos que foram utilizados no transporte da arca por Davi, que estão citados em 1 Crônicas 13 e 1 Crônicas 15. A primeira tentativa em Crônicas 13, ela não foi bem sucedida por várias razões. A segunda tentativa foi bem sucedida. A grande diferença entre as duas tentativas é que na segunda tentativa Davi consultou ao Senhor sobre como esse transporte deveria ser feito. Ele recebeu instruções do vidente Gade e do profeta Natã. E essa instrução veio diretamente do Senhor, conforme está relatado em 2 Crônicas 29. Ao examinar essas duas ocasiões, esses dois eventos, nós notamos que a lista dos instrumentos utilizados difere. Na primeira tentativa, houve uso de instrumentos de percussão. Na segunda, não houve. Na segunda, onde o Senhor foi consultado, esses instrumentos não foram utilizados. Nesse ponto, alguns citam que isso é um argumento do silêncio. A Bíblia não fala não devemos usar o instrumento, simplesmente não cita o instrumento ali. Então, isso não poderia ser usado como argumento para termos alguma restrição ao uso desses instrumentos de percussão na igreja atual. O pastor Gilberto tinha feito uma observação sobre esse tipo de argumento do silêncio. Sim, algumas doutrinas bíblicas, elas também foram construídas, emolduradas, formuladas, não por descrições diretas, como gostaríamos que fosse, né? Por exemplo, a questão do batismo por imersão, que eu citei no bloco anterior. Uhum. Não temos nenhum texto bíblico que seja claro da seguinte forma: é proibido batizar crianças, ou então devemos batizar apenas pessoas adultas e conscientes. Não existe. O que existe são fatos narrados, históricos, narrativas que apresentam testemunhos, que evidenciam determinadas verdades. Claro, sempre seguindo aquele princípio, né? Não ir além do que está escrito, a Bíblia responde a si mesma, um pouco aqui, um pouco ali, regra sobre regra, como descrito em Isaías 28, e também a lei ao testemunho. Sobre esses critérios, a gente vai pegando essas narrativas, esses testemunhos, e emoldurando, pintando a doutrina bíblica. O quadro teológico, né? Sim, assim como a doutrina... São princípios de hermenêutica, de exegese. Exegese, claro, com certeza. Exatamente. Então, eu citei como exemplo o batismo por imersão, mas há outros exemplos de doutrinas que a gente não tem tempo para enumerar, mas há outros exemplos, inúmeras doutrinas propriamente adventistas, que tem o mesmo formato. Que tem esse mesmo formato. E não dá para dizer que é silêncio. Simplesmente não tem um texto claro, mas você precisa ir buscando, como a própria exegese nos autoriza a fazer. Dentro desse critério de interpretação. Dr. Jétro, o que poderíamos dizer sobre essa questão? Mais uma vez, remetendo ao bloco anterior, eu havia dito que há um princípio guia maior nessa história desses dois episódios do transporte da arca por parte de Davi. E o grande princípio que nós podemos extrair disso é que é necessário buscar a vontade e a orientação de Deus. Eu creio que todos podemos... Isso é fato. Concordar com isso. Fechado. No entanto, nós precisamos entender melhor por que não usar um instrumento. Eu tenho, por exemplo,
alguma reserva com relação a essa colocação, porque o instrumento usado ali era um tambor, tem sido traduzido por vários nomes, dependendo da versão da Bíblia, mas o original parece descrever um instrumento na forma de um pandeiro, um instrumento portátil. Um pequeno tambor manual, né? Isso. Toff, né? Que é o então, original. daí para uma bateria nós temos uma distância muito grande. Então, por exemplo, por que não proibir todos os instrumentos de percussão que são derivados dessa família, entendendo que a bateria é um instrumento formado por vários tambores. Então, na posição de um maestro de orquestra, nós temos vários tambores na orquestra, instrumentos chamados de percussão sinfônica, desde o bumbo, a caixa, vários tipos de pequenos instrumentos, blocos, até mesmo o tímpano nós podemos dizer que é uma forma de tambor. Claro. Né? Então, seria esse o problema? Há um problema do uso do instrumento em si, da maneira como ele é usado, há um problema de associação, nós já conversamos aqui no bloco anterior sobre a associação do instrumento com a sua relação com o paganismo, com práticas que são contrárias aos princípios mas na verdade divinos, a gente né? discutiu sobre a associação visual, né? O Visual, problema visual, isso, mas exato. não discutimos sobre a sua origem. Sua origem, né? A gente Também. podemos até discutir isso em seguida, né? Podemos até falar um pouco sobre isso. Então, minha colocação é nesse sentido. Não seria mais uma questão de enfatizar o uso, porque nós já falamos também aqui que eu posso criar um efeito rítmico intenso com outros instrumentos. E aí, se eu foco apenas na bateria... hoje, por exemplo, se tornou muito comum o uso do carrom também, né? Claro. Que produz um efeito similar. E é um instrumento, na minha opinião, difícil de tocar bem. Ou seja, não que o instrumento fosse demoníaco, Isso. E inapropriado apenas por ser tambor. Isso. Né? Agora, por outro lado, também não pode, a gente tem que ter em mente que existia um problema, evidentemente, existia um problema. Porque, por exemplo, em se tratando de um contexto, naquela relação mesmo de Davi transportando a arca, em se tratando num evento que tinha prerrogativas humanas e divinas, humanas em detrimento da divina, né? Um contexto em que apresenta a nós verdades e erros, ou falsidades, ou mentiras. Se a Bíblia toda, como diz Paulo, toda a Escritura é inspirada por Deus, então eventos como esse devem também construir uma mensagem que é relevante e importante para nós, não é? Porque, por exemplo, na primeira tentativa, porque seguindo o conselho dos homens havia tambor, e na segunda tentativa, porque seguindo o conselho de Deus não havia tambor. Esse tratando uma situação que, como eu disse, constrói uma verdade, constrói uma mensagem importante e relevante, especialmente para o contexto de adoração, de louvor, né? E também citamos, Levi, no bloco anterior, a questão do templo, né? Isso, exatamente onde eu fui aqui. Porque não a questão não é só aquela transporte da arca. Isso, depois deste momento, se tornou o padrão. E olha que curioso, né? E olha que interessante, Levi. Em 1 Crônicas 25, aqui só para contextualizar para o nosso ouvinte. Sim. E olha que interessante, até parece que a Bíblia tem algum preconceito com o tambor, não é? O instrumento parece ser perseguido, porque não apenas na lista, quando Deus intervém, aliás, quando Deus intervém não, quando Davi procura o conselho de Deus, o curioso é que o tambor fica de fora da lista, e quando a gente vai lá para a inauguração, ou para a preparação da liturgia para o templo sagrado, o mesmo acontece. O tambor, que era um instrumento tipicamente cultural muito utilizado na época, talvez o mais cultural da época, justo porque a pergunta que surge é por que o instrumento mais cultural, mais utilizado na época, ficou de fora da lista que Deus havia concedido, havia dado, não é? Só para ler aqui. Então, a coincidência, Levi, tanto na narrativa que apresenta o transporte da arca e também na inauguração do templo, o tambor fica de fora. A lista que temos aqui em 1 Crônicas 25, verso 6, todos esses homens estavam sob a supervisão de seus pais quando ministravam música no templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas na casa de Deus. Aí você até perguntou assim, mas por que o tambor não poderia também ser os demais instrumentos, né?
talvez, não sei, vou dizer aqui, especular talvez justamente porque o tambor, em termos de percussão, seja um instrumento, naquela época tenha sido o instrumento mais utilizado, mais cultural, talvez seja por isso. E por isso ele recebe esse destaque, naturalmente recebe esse destaque. Certo. E se aplicarmos esse argumento do silêncio para outros instrumentos que existiam na época, que nós sabemos que já existiam, e não estão em nenhuma das duas listas? Por O que exemplo, a a gente flauta. faz? A flauta, por Sim. exemplo. Que ninguém questiona hoje dentro da igreja. É verdade. E a flauta, a explicação que geralmente os teólogos como Wolfgang, Stephan, Eurídice Ostermann, a Vanderlei Dornelles também faz algum comentário sobre esse assunto, e outros autores mais, dizem que a flauta, naquele tempo, por estarem associadas às orgias, às prostitutas que faziam uso desse instrumento para atrair os seus clientes, possivelmente, talvez por essa associação psicológica, não é, do envolvimento da flauta com esse tipo de comportamento da época, talvez seja essa restrição, o motivo por que a flauta se ausentou do templo. E sobre esse aspecto, eu concordo plenamente contigo, Jetro, que é possível que o tambor talvez não tenha sido permitido no templo, justamente também pela sua associação com o paganismo da época, com algum comportamento inadequado para os nossos princípios e Mas valores. aí eu tenho uma observação, porque se fosse apenas a associação com o paganismo, como no caso da flauta... Eu disse também, né? Sim. Porque se fosse só esse o problema, então essa também não haveria restrição nenhuma para hoje, porque era o paganismo daquela época, né? Hoje existem instrumentos de percussão que não estão associados ao paganismo, então poderíamos usá-los sem nenhum problema. O cajón, por exemplo, não é associado ao paganismo. Porque as pessoas não conhecem a sua origem, né? Então, mas a pessoa não faz essa associação. Imediatamente. É um instrumento mais discreto, você senta em cima, toca. Né? Agora, tem um outro problema, que é o efeito que a ênfase rítmica causa. Né? A gente já conhece estudos, o doutor Hélio, que já esteve conosco em outros programas, que é fisiologista, e também vários estudos, temos muita literatura sobre esse assunto. O Música da Oração tem uma sessão só sobre o assunto da música, do efeito da música sobre o corpo e a mente. E são fatos científicos. São fatos científicos. Então, sabemos que a ênfase rítmica causa um derrame de dopamina e de adrenalina no corpo, o qual pode não ser desejado. Já a flauta não tem esse efeito, porque ela não tem como elemento primário a ênfase do ritmo. Já o instrumento de percussão não faz melodia e não faz harmonia. A única coisa que ele faz é a ênfase rítmica. Então, se eu usar esse instrumento para causar uma forte ênfase rítmica, eu estou causando um efeito que seria indesejável durante o culto. Veja bem, esses efeitos fisiológicos e sobre a mente humana, né, que a música causa, obviamente causa alguma coisa. Caso contrário, nós nem teríamos tanto interesse pela música, né? E você pode ver que sempre alguém gosta de algum tipo de música. Claro. É difícil encontrar. Eu nunca encontrei uma pessoa que dizia eu não gosto de nenhum tipo de música. Porque a música, ela mexe. É fácil ver. Uma criancinha novinha ouve uma música ritmada, ela começa a se movimentar. Claro. É natural, certo? É o efeito que acontece. Mas aí entram várias questões, né? O seu uso. Nós já conversamos em off aqui de que quem colocou esses hormônios no corpo, essas substâncias, foi o próprio Criador, Deus. Claro. Eles têm função, né? A dopamina na dosagem, sei lá qual que não é a minha área, a minha médica, ela tem a sua função também. Função, a adrenalina também. Exato, a adrenalina função. faz parte de se sentir eufórico, atuante. Eu preciso de adrenalina para me movimentar mais rápido no momento, inclusive, de necessidade de sobrevivência. Você está na selva,
eu se ver uma cobra, eu vou sair correndo para o outro lado. Eu vou precisar dessa muita dose adrenalina. de adrenalina. No entanto, Eu não posso viver desse jeito. Exatamente. E nós temos, de certa forma, por exemplo, aquela pessoa que é totalmente viciada em adrenalina. Vamos falar da adrenalina um pouco, né? Eu tive um colega que a diversão que ele melhor gostava, mais gostava, era em parques de diversões que só tinham montanhas russas. E passar o dia inteiro em montanhas russas, sentindo aquela adrenalina de fazer os loops, ficar de cabeça para baixo e mais sei lá o que, né? Os esportes radicais, tem gente que gosta disso muito, né? E se torna viciado nisso. A dopamina está mais ligada ao sentido de prazer. E a dopamina, por exemplo, ela é liberada em altas doses quando o ser humano consome narcóticos. Sim. Certo? Então, é na dosagem que isso acontece que nós temos que, talvez, aprofundar a pesquisa e entender isso. Lógico também que há diferença de recepção de quem está ouvindo. Se eu ouvir uma música exclusivamente feita por instrumentos de percussão, como músico, eu não tenho uma escuta tão passiva como a maioria das pessoas vai ter. Eu vou começar a analisar, entender que ritmo é esse, que métrica, como está feita a acentuação, olha os timbres. E isso vai ligar funções mais altas do meu cérebro. A parte matemática, de cognição alta, né? Não deixa de afetar o sistema límbico, Não deixa porque os sistemas, os canais neurológicos se dividem. Exato. Né? Eu creio que uma das grandes preocupações que a maioria das pessoas tem com instrumentos de percussão, e especificamente com a bateria e talvez com o cajón, que se tornou muito popular nos tempos últimos, é a intensificação do ritmo. Esse é o grande problema. Eu vejo esse problema também. O que acontece fisiologicamente, aí o tanto que eu consegui aprender até agora com os especialistas, é a parte de efeito hipnótico que isso pode ter, né? Você se entrega à música e isso pode acontecer em altas doses, em doses médias. É difícil, depende de pessoa para pessoa. Depende também do histórico de vida daquela pessoa, né? Porque essa entrega com a música também é muito feita por associações mentais. Sim. Então, há uma música que para uma pessoa não afeta muito, para outra pessoa vai afetar muito, porque ela tem uma vida e aquilo relembra alguma coisa. Isso, então, mas especificamente sobre a percussão, né? Alguns trabalhos, você já citou o trabalho do Vanderlei Dornelles, que destaca o uso de tambores, por exemplo, nos cultos em que há possessão de entidades, não só na África, mas no Brasil também, de origem na América Central, no Caribe. E esse transe, esse estado de transe está muito ligado ao uso desses instrumentos de percussão. Então, o que me chama mais atenção hoje seria a questão da maneira como o instrumento é usado. A sua intensidade, a repetição rítmica intensa. E não é só ritmos sincopados, como alguns podem dizer. Eu acho que isso tem, sim, seu papel. Mas mesmo se eu fizer chamados ritmos lisos, né, nas cabeças do tempo, com as suas divisões normais, isso é percebido pelo cerebelo, né? Sim. E há filamentos que saem diretamente do ouvido interno para essa base do cérebro, que coordena justamente a ação motora do corpo. Por isso que o ritmo é tão importante. Ação motora que é instintiva, que é instintiva, eu não preciso pensar para andar. Por isso, certa vez eu estava num ônibus, e olhando a paisagem e tal, e eu notei que eu estava batendo o pé ritmicamente. Eu falei, por que eu estou batendo o pé? Porque você está ouvindo uma música. Não, aí eu parei para prestar atenção, tinha uma pessoa, 2 bancos à minha frente, com fones de ouvido, ouvindo uma música num volume para ele altíssimo, mas para mim está quase imperceptível. E eu vi que ele estava batendo o pé naquele Veja ritmo. como é instintivo isso. isso. É instintivo, totalmente. Não era nem você que estava ouvindo Não. a música, é um vazamento do fone de ouvido. E aí está uma recomendação para quem usa fone de ouvido, cuidado. Bom, né? Então a exclusão do tambor, tanto da segunda tentativa na condução da arca,
seguindo a orientação de Deus, conforme Davi apresentou, e a exclusão do tambor também na liturgia do templo a partir de Salomão, isso pode indicar, então, não a demonização do instrumento, mas talvez a incapacidade das pessoas de fazerem o bom uso dele. Isso, olha que interessante essa sua colocação, Gilberto. Ok, porque, por exemplo, para Dornelles, no livro dele, Cristãos em Busca do Êxtase, ele diz assim que a exclusão do tambor no templo pode indicar, porque ele levanta aqui um segundo fator que é interessante, que é aquela associação que nós falamos. Pode indicar que Deus não quis um instrumento na música de adoração por causa de sua relação direta com o misticismo e por sua influência no sentido de excitar as danças e embotar a consciência e o juízo. Talvez seja justamente aquilo que vocês comentaram aqui agora há pouco, a respeito dos efeitos, né? É exatamente isso. Deixa eu só detalhar um pouquinho mais, porque o que acontece... Deixa eu só concluir a citação. Ah, sim, tá. É porque tá esse efeito é fundamental explicar melhor. É sim, porque ele diz assim, o ritmo do tambor que inclinava as pessoas à dança deveria estar fora do culto, que requer o quê? A lucidez da mente para a compreensão da vontade de Deus. Além disso, uma vez que o templo era uma representação do trono de Deus, a música a ser usada ali deveria distinguir-se daquela usada nas celebrações que eram profanas. Qual que é a página da citação? Página 193. 193. Inclusive, este livro está sendo relançado pela Casa Publicadora Brasileira. Ótimo. Então, essa questão é que é o seguinte, quando eu excito o sistema límbico, que é responsável pelas respostas instintivas, eu automaticamente, quando essa excitação é muito forte, eu automaticamente emboto o racional. Por quê? Passa a ser uma questão de sobrevivência. Você veja que quando você dá um susto em alguém, primeiro, você tem que, para dar susto, você precisa fazer barulho. Só fazer não resolve. Tem que fazer bu, né? Então você faz barulho. Se você assusta a pessoa, ela primeiro pula para depois entender o que é. Ela primeiro pula, aí depois ela vê que é você, que não tem perigo. É a reação imediata. Essa reação não é pensada. Então o sistema límbico toma o controle, faz você executar a ação para te colocar ou para tentar te colocar numa situação de segurança, e daí depois você vai pensar. Então, quando esse sistema é continuamente estimulado, então o lóbulo frontal, que é responsável pelas decisões, é embotado. Desce por isso, a sua capacidade de entrar em ação, né? Isso. Seria talvez o problema, pelo menos parte dele, de que na música secular a pessoa ouve tanto só de um estilo de música que enfatiza isso, que a sua expectativa agora é que a igreja também lhe dê essa dosagem de prazer intenso que essa música pode proporcionar? É possível sim, porque a gente já viu que a adrenalina e dopamina são viciantes. E querendo ou não, eu, por exemplo, eu cresci ouvindo samba, eu cresci ouvindo rock, eu cresci ouvindo música eletrônica. Você é DJ, você já falou aqui para nós. Pois bem, então, com certeza, a gente é fruto do meio, somos influenciados pelo meio que nós crescemos e vivemos. Mas a minha pergunta é, a igreja deve dar isso? Olha, em Salmo 96, verso 1, diz assim, cantai ao Senhor um cântico novo. Eu diria novo de uma nova vida, de novas perspectivas, de novas idealizações, de um novo coração, de um novo significado. Mas de novas músicas também, né? Sim, não pode ser de novas músicas? Sim, mas o centro é Deus. Sim, claro. É que a palavra usada ali não é novo no sentido cronológico, é novo no sentido... porque tem... De renovação. Tem duas palavras diferentes. Exatamente. Mas Exato. há também a interpretação da... Que eu creio que... alguns falam que só podemos usar músicas contemporâneas, porque ela fala nova música. Então, aí eu vou... Daqui a pouco eu tenho um comentário sobre isso. Mas eu quero voltar sobre o seu comentário sobre maturidade, que eu achei muito interessante. E eu sou muito sensível ao que você, em particular, Gilberto, está colocando aqui. Eu acho que tem uma função importante de chamar-nos a termos prudência. E você como músico, isso é importante, você como músico formado na área, doutor em música, você reconhece isso, né? Sim. Existe uma relevância, sim. Sim. Não é algo que deva ser ignorado. Não.
mas ao mesmo tempo, usando a palavra prudência, que nós não Perfeito. sejamos afoitos a A fechar uma aplicação que depois pode não ser aquilo exatamente Entendo. que é a vontade de Deus. Então, por exemplo, não seria nesse caso, porque maturidade envolve, por exemplo, sermos criancinhas, né? Enquanto somos bem crianças, eu sou pai, nós temos que cuidar muito do bebê, né? E o ser humano é o único que tem filhotes que precisam de muito cuidado por muito tempo, né? É verdade. É um mamífero que continua mamando o resto da vida, né? Só que do leite de outras mães, né? De outra espécie. De outra espécie. Há momentos em que você precisa realmente tirar a mãozinha da criança que está indo em direção ao ferro quente, ao forno quente ou a um perigo que ela não tem condição de perceber e por si só tomar a decisão de evitar. Mas eventualmente ela precisa crescer, amadurecer e tomar essas decisões por si mesma. Eu vejo nisso e na minha jornada cristã, eu tive bastante dificuldade de entender isso. O princípio do amor de Deus. Deus sabia que nós iríamos pecar. Que tragédia maior existiria do que essa? Assim mesmo Ele nos criou e com a condição dessa escolha, o livre-arbítrio. Eu entendo que nós corremos um risco de cometer exageros, de fazer coisas que talvez estejam realmente desagradando a Deus, que estejam sendo nocivas para as igrejas. Mas, ao mesmo tempo, eu creio que nós precisamos, chegou um momento de um amadurecimento, talvez não de maneira globalizada como a sociedade hoje pensa, né? De maneira uniforme. É isso para todos. Mas não, isso é massificação. Isso é massificação. Não é desejado. Não é desejado. E além disso, somos chamados a ser um povo diferente, separado Exato, do mundo. Mas nós deveríamos compreender cada vez mais como usar esses instrumentos de forma adequada, ao invés de simplesmente proibi-los. Eu entendo que meu posicionamento aqui abre uma caixa de marimbondos, porque brincar com marimbondo, eu não sei se você já fez isso, mas eu já fiz. Geralmente não termina bem, né? Há um risco, então tudo isso precisa ser avaliado. Então, por exemplo, eu fiz uma listinha aqui, né? Nós mencionamos a questão de associação do instrumento com uma prática que muitos vão dizer é muito secular ou profana, que se opõe ao sagrado. Né? Então, a questão visual, que eu ouço isso de muitas pessoas, não, o problema da bateria na igreja é visual. Quando ela está escondidinha ou só no playback, por exemplo, não tem problema. Mas se você montar um instrumento ali na igreja, muitos ficam chocados, escandalizados. Deixa eu só fazer minha listinha e a gente volta. Essa questão do playback é importante. Só para contextualizar para o nosso ouvinte, nós não estamos aqui só falando do instrumento físico. Porque quando a gente está analisando o efeito do instrumento nos elementos musicais, ou reforçando o elemento rítmico, não importa se ele está ao vivo ou no playback. Exato, para mim não faz diferença. Eu acho isso um argumento muito... só para contextualizar para o nosso ouvinte. Sendo bem sincero e franco, já que você disse que é uma conversa franca, Levi, é hipócrita. Eu acho isso hipócrita. Concordo plenamente. Não tá aqui, o segundo ponto da minha listinha são os efeitos fisiológicos, efeitos psicológicos. O que isso faz comigo? Nós temos que avaliar isso. E é difícil para a pessoa que está num estágio já, vamos chamar de vício, que a música vicia mesmo. Vicia. Com certeza. Ele gosta tanto daquilo, porque aquilo produz prazer nele, libera dopamina. E por isso que eu questiono se a igreja... Como pode ser uma coisa ruim? Ele vem com essa vivência, eu questiono se a igreja deve dar essa vivência. E o terceiro item da minha listinha aqui seria a maneira de tocar, o seu uso. Por exemplo, numa ocasião, em algum lugar, estavam usando o grupo de louvor, o grupo instrumental, um carrom, e mesmo do ponto de vista musical, não estava bom. Eles estavam aplicando uma batidinha meio de samba para o hino Bem Junto a Cristo, que é um hino meditativo. Então, mesmo do ponto de vista da estética, não faria sentido. Nenhum. Tivemos uma conversinha, parece que as pessoas entenderam, mas geralmente há uma certa resistência
sobre orientações. Nesse caso seria o ritmo só pelo ritmo em si. Porque não fazia sentido. Não faz sentido. Nós mencionamos no programa anterior um exemplo que você nos mostrou nos bastidores do hino Ó Cristãos Avante, que tem uma bateria com uso interessante. Né? É um hino que fala de movimentação, vamos marchar por Jesus, e a bateria dá esse sentido. Talvez a gente poderia colocar esse vídeo para os nossos ouvintes assistirem, porque nós já estamos 2 vezes. Já então, mencionamos e eles estão curiosos para saber do que se trata. Então, vamos colocar esse vídeo para os nossos ouvintes assistirem. Como podemos ver nesse vídeo, o uso da bateria não foi assim extremamente diferente das suas características. Lógico que não criou ali um clima dançante, mas principalmente porque, além do ritmo, nós temos que considerar a intensidade, o volume em que o instrumento é tocado. Muitas vezes a bateria sobressai tanto, mas nesse caso não. Mesmo no início da segunda estrofe, quando há uma levada de bateria mais tradicional, porque no começo é mais uma batidinha militar, né? Que poderia ter sido feita numa caixa, num tarol, né? Facilmente, não sobressai a parte cantada do coro, dá para ainda, quem entende inglês, perceber a letra facilmente do hino, né? É parte de um todo, não é algo que ganha muito destaque dentro desse contexto. Então, o seu uso também... Mas para um baterista, eu creio que deve ser difícil ele se restringir ali ao que esse baterista estava fazendo. O normal é ele querer explorar um instrumento e é fácil para a bateria, pelo volume que ela tem, então, veja sobrepujar. Só, isso eu posso falar a mesma coisa. Por isso que eu disse no bloco anterior que os princípios que regem isso, pelo menos para mim, são muito similares para todos os instrumentos. Eu posso tocar o piano de tal forma, e eu tenho certeza que sua mente aí está vasculhando sua memória. Você já deve ter tido alguma experiência que um pianista na igreja tocou de tal forma que você falou assim. Uma vez eu tive um comentário assim, né? Puxa, mas essa foi uma música para piano com o cantor. Mas, olha, o piano sobressaiu tanto que você também teve um bloqueio da mensagem, entendeu? Sim, é verdade, com certeza. Agora, ao meu ver, parece que é mais fácil encontrar um pianista moderado do que um baterista moderado. Por que será? Talvez porque para tocar o piano, apesar que hoje muita gente toca piano também sem estudar, né? Mas pelo menos tradicionalmente para tocar um piano bem tocado, você estuda alguma coisa. Agora para tocar bateria, muita gente acha que é só bater no instrumento. E depois que o carrom se tornou popular nas igrejas, pior ainda, porque pensa que é só sentar ali, bater com a mão com toda a força, e não é. O carrom é um instrumento para você tirar vários timbres dele, efeitos, tem sutilezas. Todo mundo pensa porque no intervalo do colégio batia na carteira lá, alguma coisa que pode sentar no carrom e bater. Então, o bom baterista é muito difícil de aparecer. Por quê? Exige muito tempo de dedicação para entender o instrumento. E como a bateria ela tem uma associação muito forte, uma relação muito íntima com o rock popular, muitas das vezes a referência do baterista evangélico ou cristão é um baterista de uma música rock. E a gente falando de música gospel evangélica, nós, como Adventistas do Sétimo Dia, é que temos na nossa filosofia de música para a igreja, o documento oficial no manual da igreja, essa orientação para não usar esses estilos, como o rock que você mencionou. Mas você vai no YouTube e procura aula de bateria gospel. Ele ensina, a primeira lição essa aqui é uma batida de rock muito usada nas igrejas evangélicas.
É assim que começa a primeira E que aula. não é apropriado para o nosso contexto adventista. Não deveria ser a base do nosso trabalho, eu creio que não. Eu vou chamar, no entanto, uma história que eu sei que tem causado bastante discussão também na igreja, que é o episódio das campais de Indiana, em que Ellen White diz: Deus me trouxe em sonho que o que aconteceu lá, que é um culto com gritos e alguma coisa, que voltaria a acontecer no tempo do fim. Eu estou com esse texto aqui. Você está com o texto fácil aí? Você podia... Na verdade, vamos contextualizar um Isso. pouquinho antes. Vamos entender Recapitula aí o que está o que acontecendo. aconteceu aqui em 1900, na cidade de Indiana, teve uma reunião campal. No estado de Indiana, acho que foi na cidade de Muncie, na realidade, desculpa, né? Na cidade de Muncie, no estado de Indiana, houve uma reunião campal. Nessa época estava havendo uma teologia chamada de carne santa, onde os proponentes dessa teologia diziam que se você passasse por uma experiência espiritual com Cristo, você não pecaria mais. E o que seria essa experiência espiritual? Um êxtase. Então, em suas reuniões, eles buscavam causar o êxtase. E essa teologia entrou na Igreja Adventista, e nessa reunião campal em Muncie, Indiana, em 1900, esses defensores dessa teologia ali estavam. E aí haviam dois observadores da Associação Geral, que haviam sido enviados, e eles relataram alguma coisa estranha para Ellen White. Eles relataram o seguinte: eles têm um grande bumbo com 2 tamboris, um contrabaixo, 2 pequenos violinos, uma flauta e 2 cornetas. Seu livro de músicas é Garden of Spices e tocam músicas dançantes com letra sagrada. Nunca usam o próprio inário. Isso está no livro aqui, Música, Sua Influência na Vida do Cristão, na página 37. Ele escreveu o seguinte: quando os fanáticos conduziram as reuniões em um grande pavilhão, envolveram-se em um alto grau de excitamento pelo uso de instrumentos musicais. Porque era isso que eles queriam, causar excitação. Tais como trompetes, flautas, instrumentos de corda, tamboris, um órgão e um grande tambor. Eles gritavam e cantavam suas canções até que se tornavam realmente histéricos. Então, isso só para contextualizar o que aconteceu. Então, aí esses comentários foram levados a Ellen White e ela respondeu a isso. Então, essa resposta é que realmente nós queremos Sem dúvida, e a resposta dela, ela já havia recebido essa visão em janeiro último, né? Já fazia algum tempo que ela já tinha noção profética do que aconteceria. E no mesmo livro, na página 38, que é uma declaração tirada do Mensagens Escolhidas, né? Volume 2, Sim, da página, na página 36 em diante ali. A 39. E ela diz assim, que o que você descreveu como tendo acontecido em Indiana, o Senhor revelou-me que haveria de ocorrer imediatamente antes da terminação da graça. Imediatamente. Demonstrar-se-á, escreveu ela, demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. E haverá gritos com tambores, música e dança. E perceba que a música ali não é isolada, não é mencionada isoladamente. Não, é um contexto. É um contexto, pois os tambores, os gritos e as danças estão associadas ao tipo de música ali resultante. Sim. Veja só, eu acho que é um conjunto de tudo. Eles já são taxados de fanáticos por um dos observadores da Conferência Geral. Né? Então, o que é o fanático? É aquele que se desvia do centro da palavra de Deus. Pega, às vezes, só um texto e aquilo se transforma a sua vida. Né? É uma coisificação. Uma coisificação, exato. Se torna um ídolo, torna um objeto. Mas a palavra-chave para mim, isso aqui, nas duas passagens que você leu e na primeira, Levi, que você leu, da página 37 desse livro, é dançante e depois fala, quando Ellen White está falando, do tempo antes do término da graça, haverá gritos com tambores, música e dança. Então essas duas palavras, eu acho que são chaves para entendermos o que está acontecendo aqui. É um uso da música que obviamente está ligado ao ritmo, porque ela destaca os tambores aqui, né, na sua descrição do que vai acontecer antes do fim do tempo da graça, mas são músicas dançantes. Então, aqui é uma chave sobre o uso, a maneira de tocar. Se eu toco um ritmo na igreja que é dançante,
Eu estou dando um estímulo Eu estou dando um e estímulo vou para quê? receber uma resposta. Isso é natural, isso é do ser natural, humano. normal. Então, eu creio que a chave é essa. Lógico que vai exigir essa maturidade que você mencionou. É um desafio imenso para um músico isso. Veja que desafio. Mas é o mesmo desafio de termos domínio próprio para tudo. Sem Né? dúvida. Veja só, não vou puxar ainda os frutos, o fruto do Espírito. Mas os frutos da carne, quais são os frutos da carne? Vamos dar uma olhadinha nisso? Ó? Gálatas 5, começando no verso 19, já deixei aberto aqui, que eu sabia que ia puxar isso aqui. Eu vou dar destaque a algumas coisas, não vou ler toda a lista, mas a impureza, dança é muito associada à impureza moral, sexual. Muitas das danças, a coreografia das danças são ligadas à sexualidade. Né? O rock, por sinal, é um ritmo ultra dançante na sua vertente mais tradicional. Lógico que é o rock balada, o rock romântico e tantas outras vertentes. Você está na versão internacional? Nova versão internacional. É interessante que os 3 termos primeiros que ele usa é imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Mas aí vem, olha, coisas interessantes. Idolatria, que é muito importante. Eu me torno tão fixado nisso que é meu ídolo. Eu não consigo viver sem isso. Nós já mencionamos isso. Algumas pessoas falam assim, se não for esse tipo de música no louvor e adoração, não serve para mim. Eu certo? anotei aqui para falar depois, mas eu vou falar já. Então, Fala. A bateria poderia ser um anti-ídolo para alguns. Como um anti-ídolo. Esse é um conceito novo. O Estamos inventando semideus, o antideus, Não, é porque... o anticristo. Exato, porque a demonização da bateria, alguns a veem como um ídolo e outros podem vê-la como um demônio. E não é esse o ponto. Aham, ok. Né? Ok. É um problema. Os dois né? caminhos são problemáticos. Mas o seguinte... Uma idolatria dos dois lados. Dos dois lados, né? Mas o que mais me preocupa na lista das obras da carne aqui vem em seguida. Ó. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Parar por aqui. Então veja, se o assunto, a maneira como é conduzido, produz isso na nossa congregação, é obra da carne. É obra da carne, com certeza. Não é fruto do Espírito. Então nós temos Mesmo um problema. Mesmo que a intenção seja boa. Mesmo que a intenção seja boa, não adianta. Como diz o jargão popular, né? De boas intenções, o inferno está cheio. Entendeu? Então eu vejo um problema muito sério nisso aqui. Outro problema, que a gente já usou a palavra massificação aqui algumas vezes, é isso. A pessoa ficar fissurada num único tipo, estilo de música. Eu vou falar uma coisa aqui, nós não vamos ter tempo de aprofundar nisso. Deus é o Deus da diversidade, apesar de nem toda diversidade ser de Deus. Ótimo. Entendeu? Muito bem colocado. Certo? Então, musicalmente falando, eu sou muito sensível a isso. E eu creio que nós precisamos ter variedade musical dentro das nossas igrejas. Com certeza. Por quê? As congregações são feitas de pessoas muito diferentes. Onde eu congrego uma comunidade de mais de 3.000 membros, há uma variedade muito grande, cultural, de experiência de vida, de experiência de conversão, de caminhada cristã. E não só na música, mas na pregação. Né? É claro que essa diversidade musical, ela precisa ter um parâmetro. Ter um parâmetro. Isso que eu estava pensando. E aí aqui. vem o que eu digo. O que eu percebo, pessoalmente, minha leitura musical. A música cristã contemporânea, ou a gospel, seja lá o que queremos chamar essa música, a música pop, religiosa, o que for, ela tem uma ênfase naquilo que nós podemos chamar das canções espirituais que a Bíblia menciona, né? Salmos, hinos e canções espirituais. Elas são mais falando da minha experiência, das minhas dificuldades, do meu caminhar. Se nós fizermos uma rápida recapitulação da diferença entre louvor e adoração. Louvor, lembrando, minha gratidão pelo que Deus tem feito minha por exaltação. mim. E a adoração é o reconhecimento de quem Deus é, os seus atributos únicos, sua santidade, ser o único Deus verdadeiro, seu poder criador, sua presença universal.
sua sabedoria universal, ele sabe tudo, Essa desde o adoração princípio vai ao me final. levar ao louvor. Isso. Então, olha só, eu sinto falta, como músico, de que haja mais músicas voltadas para especificamente a adoração, para a exaltação da pessoa de Deus e os seus atributos. Porque eu tenho certeza que na hora que você começa por essa temática, a linguagem musical, o pacote estético, a estética que eu vou escolher musicalmente, ela tem que refletir isso. Ok. Tá? Retomando, voltando para o assunto então, por exemplo, com o piano eu posso produzir melodia, harmonia e ritmo, mas o mesmo eu não posso fazer com o tambor, com a bateria, não é? Veja bem, aí vai depender se você está pensando uma harmonia Não, o que eu quero dizer, de alturas. Por exemplo, eu quero dizer o seguinte, é que o tambor, a bateria, a finalidade dela específica é a acentuação rítmica. a acentuação rítmica, mas tem uma questão tímbrica também. E esse talvez seja um dos problemas, o desafio de alguém tocar bem o instrumento, porque Sim, todo mundo exatamente. quer E o que bater. onde eu quero chegar é que talvez seja por essa razão que há tanto foco no tambor, por ser o Entendo. instrumento mais utilizado Certo. culturalmente, claro. Porque não pode ser outro tipo de percussão? Não, porque no momento, ou naquela circunstância em Israel e nos nossos dias de hoje, a bateria seja o instrumento mais cultural e por isso toda a atenção é voltada a esse instrumento. Porque eu digo o seguinte, na lista de Haskell havia outros instrumentos, 7 ou 8 instrumentos Sim, enumerados ele ali. descreveu toda a bandinha, Exato, né? a bandinha Da toda. mesma Inclusive maneira, tinha tamborins, hein? Sim, da mesma maneira que em Israel havia também outros instrumentos, porque o tambor especificamente foi o que ficou de fora. E a gente Haverá gritos, tambores e danças. música Ela e só dança. Tem citou 3 elementos, nominalmente né? o tambor. O tambor. E porque exatamente, se o problema de fato era em todos os instrumentos, a maneira como estavam sendo tocados, por que ela faz menção apenas do tambor, não é? Eu não estou dizendo com isso que o problema seja especificamente o tambor em si, mas talvez justamente pela dificuldade do tambor, a dificuldade de se manusear de maneira adequada o tambor, em conjunto com os demais instrumentos. Então veja só, se nesse episódio de Indiana, em Muncie, né, nessas campais, reuniões campais, a descrição era de um tipo de adoração que levava a um êxtase, as pessoas estavam gritando, se jogando no chão, né? Estavam espumando. Inclusive, espumando, foi né? bom, foi bem lembrado, inclusive, o problema não era especificamente a música em si, Sim. mas o movimento da carne santa. Certo. E, claro, Que a pessoa já se colocava à disposição de ter essa experiência, ela buscava essa experiência. sim, mas antes do movimento da carne santa, houve a liturgia que foi um impacto para esse episódio. E Ellen White faz essa advertência tanto à teologia da carne santa quanto à maneira Claro. da adoração, da música. Mas que foi onde eu quero utilizada chegar é o ali. seguinte, se eles conseguiram esse efeito com um bumbo, que é o que é descrito, Um bumbo, alguns em inglês é o tambores. side drum, né? Um tambor de lado, porque ele não é tocado com a pele para cima na maioria das vezes, geralmente é de lado, né? Se conseguiu igual com aquele isso... bumbo grande que tinha na orquestra. Que isso. normalmente Usa-se né? na orquestra, na banda sinfônica e uns tamboris. Mas, voltando ao seu comentário, de Ellen White dar ênfase a esse tambor, a esse bumbo, se esse efeito é possível ser causado com o auxílio desse tambor, então minha preocupação é todos os instrumentos derivados dessa família são extremamente perigosos. Esse é meu medo. E nós aceitamos claramente hoje o bumbo sinfônico, a caixa militar na orquestra, na banda, os tímpanos, ninguém questiona isso. Aí entra aquele critério que nós já conversamos, a maneira como ele é utilizado, não é? Isso. Porque quando se utiliza um bumbo, por exemplo, numa música clássica ou num concerto musical, como eu já presenciei no NASP, por exemplo, perfeito, mas quando é utilizado para produzir cadência rítmica no estilo do rock, Isso, então. Principalmente as cadências sincopadas, sincopadas, ou ritmo sincopado. com alteração na ênfase rítmica no tempo E forte, fraco. intensificado na amplificação ou, dependendo da condição acústica, um ambiente menor, esse instrumento acaba se sobressaindo aos outros. Então veja que é um conjunto de coisas que nós temos que levar em consideração. Há uma enorme responsabilidade em tudo que nós fazemos para Deus. Sem dúvida. Então,
eu não quero de maneira nenhuma demonizar o instrumento. Eu entendo a esse sua não é o objetivo, de dificuldade. forma alguma. Eu entendo a dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, eu creio que é o nosso desafio que Deus coloca diante de nós de crescermos na sua graça, no conhecimento de tudo que Ele deixou para nós aqui aproveitarmos. É difícil? É. Devemos ter precaução? Sim. Devemos ser prudentes? Absolutamente. Devemos ser afoitos? Não. Nunca. Nem para usar de qualquer maneira, nem para proibi-lo. De Lógico maneira- que num momento assim inicial, se eu não tenho noção do que eu vou fazer com aquilo, por que usar aquilo? De fato. Né? Então, é complexo. Muito. Né? Muito complexo o assunto. Mas o que seria mais fácil, permitir ou proibir? Diante da responsabilidade, da talvez falta de maturidade para saber lidar com esse instrumento nessa conjuntura. Porque não tem só esse aspecto, mas também aquele aspecto que as pessoas associam a bateria ao rock. Então, quando vê a bateria, e claro, esse é o impacto psicológico. Estamos utilizando um instrumento mundano do rock, do diabo, alguma coisa assim. Como eu falei, não é uma recomendação para todos, porque nós vivemos numa variedade tão grande, não há como fazer uma recomendação para todos. Mas Olha, eu tenho uma outra palavra. Mas respondendo especificamente o que ele falou, Especificamente o que ele falou, olha só. É porque essa é Não, a indagação olha a minha dos resposta. nossos irmãos. Olha, eu estou te fazendo essa pergunta porque você é músico. Sim. Também. Proibir ou permitir? Levando em consideração Levando em consideração o nosso contexto, nosso desafio de dificuldades e complexidades. uma terceira opção, educar. E nós não temos feito isso. Eu não tenho as respostas todas. Mas Ninguém eu tem, sei, na verdade. ninguém tem. Por isso mas vai a pelo mais resposta fácil. é a educação. A educação musical, eu tenho que entender como o instrumento funciona, todas as suas possibilidades, suas associações. É uma batida de rock? Não está no manual da igreja que isso não deve participar do nosso culto? Por que eu vou usar isso? Entendeu? Aí eu posso fazer isso no violão, posso fazer na guitarra, posso fazer uma batida de rock no piano. Aí entra naquele comentário que já fizemos a respeito da manutenção musical pelo sacerdote. E isso. Então, Não veja, é? decisões não podem ser tomadas por uma pessoa, nem duas. Tem que haver mais diálogo. Infelizmente, a maneira como muitas vezes a condução das discussões sobre música e adoração tem sido feitas, cria-se lados opostos, o lado da esquerda, o lado da direita. E na realidade nós não estamos em lado nenhum, nós devíamos estar do lado de Deus, Exatamente. Jesus Cristo, e juntos conversando, discutindo e crescendo. Por exemplo, uma pessoa resolve, vou gravar um CD. Uhum. Ao invés dela buscar orientação bíblica, orientação com o seu pastor, com o teólogo da música, o sacerdote da música, muitas das vezes ela procura um profissional que tem um estúdio Secular. pede a ajuda dele para criar aquela música. Ele já tem os músicos contratados dele, do estúdio. Sim, Certo. e sem aqueles valores e princípios que nós temos, que deve filtrar as questões musicais, né, para a adoração, para a música na igreja, e acaba produzindo uma música praticamente no estilo comum da sociedade. Sim, E é isso trazendo- que tem muitas vezes acontecido. E o pior é que ainda ele traz essa música para a igreja e a música vai ter aquela beleza, aquela atração de uma música convencional, normal, como a gente discutiu aqui, que a música dá prazer, querendo ou não, ela sendo boa ou ruim, ela dá prazer. Em diferentes pessoas, é claro. E ainda traz essa música com playbacks para ser cantado na igreja. Gente, essa questão está muito bacana, mas infelizmente a gente está ficando sem tempo. Nós poderíamos ficar aqui mais umas 3 horas conversando, que Facilmente. é um assunto fascinante, tanto para você como músico, para você como pastor, para mim como um estudioso dessa área, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu gostaria que agora, para fazer o encerramento, cada um de vocês desse um depoimento, falasse algumas palavras. O que a gente poderia falar para a igreja hoje com relação a isso que nós discutimos aqui? Jetro, você primeiro. Muito bem. Eu vou retomar o assunto da obra do Espírito Santo em nós. Eu acho que isso é muito importante. E eu volto lá a Gálatas capítulo 5 para falar do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, no nosso fazer musical na igreja, deve reinar o fruto do Espírito. E eu falo ainda de 1 Coríntios 12, que fala sobre
a diversidade dos dons espirituais que deve haver na obra de Deus aqui na terra, mas eu quero destacar o que está no verso 7, que diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Eu não posso ter um dom espiritual que não visa o bem comum. Então, se causa dissensões na igreja, é obra da carne. Nós precisamos, então, muito mesmo de continuar crescendo na graça de Jesus Cristo. Meu desejo, minha oração é que isso possa acontecer a cada dia na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Amém. Muito obrigado, Jetro. Gilberto, suas palavras de encerramento. Olha, tem uma declaração, Levi, do filósofo Alan Bloom no livro Declínio da Cultura Ocidental. É um livro que eu indico, mas com uma certa reserva, né? Na página 80, mas tem uma frase que cabe muito aqui ao nosso diálogo. Ele diz assim: a falta de cultura leva simplesmente os estudantes a procurar informações onde elas estejam disponíveis, simplesmente disponíveis, sem capacidade para distinguir entre o sublime e o relez, o conhecimento profundo e a propaganda. Por que eu fiz questão de citar isso aqui? Porque alguns dizem assim, a Bíblia se cala quando o assunto é música. Não, de forma alguma. A Bíblia contém muita revelação sobre música, como você pôde ver aqui em todo esse diálogo nosso. E eu finalizo com um texto bíblico, que já foi até citado aqui. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, eu só tenho a agradecer vocês dois por estarem aqui conosco. Agradecer também ao nosso amigo ouvinte que esteve conosco nesses 3 blocos, nesse assunto que é fenomenal, mas que tem por objetivo final não só a discussão filosófica, acadêmica, mas principalmente a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo. Amigos, Deus está na direção dessa igreja. Ele tem que estar também na direção da tua vida. Que isso se demonstre na nossa adoração a Ele, é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém.